Dizem que os amigos são a família que a gente escolhe. Mas será que sabemos escolher bem os amigos? No caso de hoje, a Kiley teve uma história trágica causada por alguém que ela chamava de amigo. Você confia nos seus amigos? Oi gente, eu sou a Valéria e antes da gente continuar, não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Sempre tem vídeo novo por aqui, combinado? E agora vamos lá? Direto pro vídeo. A Kiley Bunker nasceu na cidade de Taymouth, na Inglaterra, no dia 7 de setembro de 1999. A Kiley cresceu numa família de classe média junto com as duas irmãs, a Karen e a Leah, e com os seus pais, Christopher e Debbie. Mas logo depois que a irmã mais nova da Kiley nasceu, os seus pais se separaram. A Kiley era descrita como uma pessoa amável, prestativa, ela queria ser professora, ela gostava muito das crianças, era ela sempre quem cuidava dos seus primos mais novos e ela gostava muito de ir a shows com seus amigos que ela já preservava há muito tempo. No dia 18 de setembro de 2019, dias depois do seu aniversário de 20 anos, a Kiley e a sua melhor amiga, a Monique, foram a um show na cidade de Birmingham, que ficava a uns 30 minutos de Taymouth, onde elas moravam. A Monique e a Kiley eram muito amigas desde quando elas tinham uns 10 anos de idade e elas combinaram com a mãe da Monique para ela levar e buscar as duas no show. Só que quando o show terminou, elas ligaram para a mãe da Monique, avisando que ela não precisava ir buscá-las, porque elas iam para uma boate chamada Snobs, que ficava ali na cidade mesmo, e lá elas iam encontrar com mais alguns amigos. Bom, elas ficaram na boate, se divertiram, dançaram, beberam um pouco, e por volta das 3:30 da madrugada, as duas decidem ir embora. E junto com um amigo, Wesley Street, que também estava na boate com elas, eles chamam um táxi e como o caminho para a casa deles era o mesmo, os três vão juntos no mesmo táxi. Eles pegam o táxi por volta das 3:30 da madrugada e o percurso da boate até a casa deles em Taymouth é de mais ou menos uns 25 minutos. Então o táxi deixa os três na porta da casa da Monique por volta das 4 horas da madrugada. A Monique pergunta para Kiley se ela não queria dormir na sua casa para ela não ter que ir embora, porque eram mais ou menos aí uns 20 minutos a pé, e a Kiley fala que não, que ela prefere ir para casa, porque no dia seguinte ela tinha uma entrevista de emprego para uma vaga de auxiliar de professora e ela estava muito ansiosa por essa vaga, então ela não queria perder o horário. Então ela disse que preferia ir dormir em casa e fala para Monique ficar tranquila, que como ela e o Wesley moravam perto, ele ia fazer companhia para ela até em casa e ela não ia ficar sozinha. O Wesley Street, de 20 anos, era amigo da Monique e da Kiley há muito tempo. Eles já se conheciam aí há mais de 10 anos, então eles estavam sempre juntos, saíam juntos. O Wesley era um cara divertido. No grupo de amigos deles, o Wesley era conhecido como aquele que anima a turma, que anima o passeio, um cara sempre bem-humorado. E aí a Monique fala para ele deixar a Kiley na porta da casa dela e para ele ficar de olho, para ter certeza que ela entrou em casa e que estava tudo bem, porque já era bem tarde. O Wesley fala que tudo bem, que ele ia fazer isso sim. Então a Monique se despede da amiga, abraça, beija, deseja boa sorte para ela, né, na entrevista do dia seguinte. E aí a Kiley e o Wesley vão embora. Mal sabia a Kiley que o perigo estava do seu lado e nem passou pela cabeça da Monique que aquela era a última vez que ela veria a amiga. A Kiley não chegou em casa e nunca foi na entrevista. Na manhã seguinte, dia 19 de setembro, a Monique enviou várias mensagens para a Kiley para saber se ela tinha chegado bem em casa, mas a Kiley não respondeu essas mensagens. A mãe e as irmãs dela, alguns amigos, também mandaram mensagens para ela, ligaram, mas ela não respondeu e não atendeu nenhuma ligação. E a Kiley também não foi na entrevista de emprego naquela tarde. A mãe e a irmã mais velha da Kiley, já preocupadas, publicaram nas redes sociais uma mensagem perguntando se alguém sabia da Kiley porque ela não tinha voltado para casa. E aí os amigos e a família dela já foram compartilhando essas mensagens e eles decidem que vão procurar a Kiley ali pelas ruas da Redondeza. E por volta das 5:30 da tarde,
o pai dela vai até a delegacia e comunica que a filha tinha desaparecido. A polícia conversa com a Monique e aí ela conta que ela e a Keeley saíram do show, foram para a boate por volta das 3h30 da madrugada. Elas e o Wesley pegaram um táxi até a casa dela. Ela ficou em casa e a Keeley e o Wesley foram embora a pé. E que o Wesley garantiu para ela que ele ia levar a Keeley até a porta da casa dela. E aí, claro, que a polícia chama o Wesley, né? Porque ele era a última pessoa que tinha visto a Keeley. E ele conta para os investigadores que depois que ele e a Keeley saíram a pé da casa da Monique, eles foram juntos até uma determinada esquina e a partir daí eles foram para lados opostos. E ele fala que depois disso, ele não sabe o que tinha acontecido com ela. A polícia chega até a dar uma volta de viatura com Wesley para ele mostrar o lugar exato onde eles se separaram. A polícia organiza uma busca pela região, os amigos, os pais dela, a família também saem em busca da Keeley. Durante essas buscas, já no início da noite, o pai da Keeley pede para o Wesley mostrar o percurso que eles fizeram até o ponto em que eles se separaram. E o Wesley vai com o pai da Keeley, mas durante o percurso ele fica meio confuso. Parece que ele não lembra direito em qual rua que eles passaram. Mas mesmo assim, ele vai e leva até a esquina que ele diz que os dois se separaram. E nesse percurso, que segundo o Wesley eles fizeram, fica o Wington Park, um parque bem arborizado ali da região. E aí eles resolvem procurar melhor ali pelo parque. Eles já estavam o dia inteiro procurando sem encontrar nenhuma pista. E aí, depois de quase 2 horas procurando no parque, o tio dela, por volta das 9 horas da noite, encontra o corpo da sobrinha dentro do lago ali no parque. O Jason Brown, tio dela, quando encontrou o corpo, ele estava sozinho. Na hora ele grita tão forte, tão desesperado, que todo mundo corre até ele. A Keeley estava de bruços, uma parte do corpo estava submersa na água e encoberto com galhos de árvore. A roupa íntima dela estava abaixada até o tornozelo e tinha muitos machucados pelo corpo. E na garganta ela tinha vários hematomas. E quando os paramédicos chegaram, eles relataram que ela já tinha perdido a vida há muitas horas atrás. E enquanto o corpo da Keeley foi descoberto, o Wesley ainda estava na delegacia. E quando os policiais foram avisados que tinham encontrado o corpo, na mesma hora eles prenderam o Wesley e levaram o celular dele para ser analisado. A polícia interrogou formalmente o Wesley e ele, nervoso, conta umas 3 versões do que tinha acontecido. Ele fica confuso toda vez que fazem uma pergunta para ele. Então fica claro que ele está mentindo. E os investigadores já tinham imagens de câmeras de segurança que mostravam que durante o dia o Wesley voltou ao parque umas 5 vezes. Então, com certeza, essa versão que ele estava contando não era verdadeira. Em momento algum do interrogatório, ele mencionou para a polícia que ele tivesse parado no parque com a Keeley ou que ele tivesse voltado lá depois. O médico legista relatou que a Keeley perdeu a vida por asfixia. Ela tinha marcas no pescoço. E os exames também mostraram que no corpo dela tinha DNA do Wesley. E aí, com o depoimento contestável dele, o testemunho da Monique, as provas no celular dele, as imagens da câmera de segurança e o DNA dele encontrado no corpo dela, o Wesley foi acusado de homicídio em 1º grau e por violência sexual. E ele ficou preso até o dia do julgamento, que aconteceu no dia 13 de julho de 2020. Durante o julgamento, o Wesley se declarou inocente de todas as acusações, mas a promotoria apresentou outras provas. Eles tinham o depoimento de 3 vítimas, 3 amigas que se apresentaram na delegacia, sendo 2 menores de idade, e contaram que tinham sido abusadas pelo Wesley poucos meses antes do que aconteceu com a Keeley. E aí o Wesley resolve mudar o seu depoimento. A versão dele é que ele e a Keeley tiveram relações íntimas consensuais
e que durante a relação ele teria colocado a mão e o antebraço no pescoço da Keeley e acidentalmente nessa hora ela acaba se sufocando, perdendo a vida. E aí ele fica assustado, né, sem saber o que fazer, e aí então ele tem a ideia de jogar o corpo da Keeley no lago e tampar o corpo com os galhos da árvore. Vale a pena a gente comentar 2 pontos aqui, gente. De acordo com os médicos, para se perder a vida por asfixia, o pescoço tem que permanecer fortemente apertado por vários minutos. E também tem que se levar em consideração o porte físico da Keeley. Ela tinha 1,50 m de altura e pesava menos de 50 quilos. Então é claro que o Wesley, sendo muito mais forte, facilmente ele conseguiria fazer o que ele quisesse com ela. E olha a frieza dele. Enquanto ele fala com os pais da Keeley, com a Monique, dizendo que ele não sabe de nada, ao mesmo tempo, ele ia até o parque para confirmar se o corpo estava mesmo escondido. As imagens da câmera de segurança, como eu falei para vocês, mostram que ele voltou lá no parque 5 vezes. No julgamento, a promotoria desconsiderou esse depoimento, né, do Wesley, essa versão absurda que ele contou, até mesmo porque tinham outras evidências, como o registro do celular, as análises do DNA, os depoimentos das testemunhas, as imagens da câmera de segurança, e no corpo da Keeley tinham vários machucados que mostravam que ela tinha tentado se defender de alguém. Então, tudo isso mostrava que jamais tinha sido uma situação acidental como a versão que o Wesley contou. Muito pelo contrário. A Keeley tentou se defender e muito. O Wesley quis que parecesse uma relação consensual e depois um final trágico mais acidental. Mas estava claro que não tinha sido nada disso. A promotoria, durante o julgamento, ficou admirada com a frieza do Wesley. E depois de 3 semanas de julgamento, no dia 5 de agosto de 2020, o Wesley Street foi condenado por abuso e pelo homicídio da Keeley Bunker e também por abuso daquelas 3 vítimas que apareceram depois. E por esse histórico do Wesley, fica claro, né, qual foi o motivo para ele tirar a vida da Keeley. A gente acha que pode confiar em todo mundo, né? Olha só, depois de mais de 10 anos de amizade, quando que a Keeley iria imaginar que isso poderia acontecer? Quando a Monique iria imaginar que a amiga estava indo embora com quem ia fazer tanto mal a ela? O Wesley Street foi condenado à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional depois de 30 anos de prisão. No final do julgamento, gente, o juiz disse para o Wesley que ele nunca deveria sair da prisão e que ele só sairá quando o Conselho de Liberdade Condicional estiver convencido de que ele não apresenta nenhum risco para a sociedade e que mesmo assim, se for libertado, ele permanecerá em constante observação e sujeito a voltar para a prisão. Gente, é uma pena o que aconteceu com a Keeley. É normal a gente confiar nos amigos, principalmente os de longa data. Claro que a gente não pode generalizar. Tem amizade aí que duram 30, 40 anos. Mas às vezes, algumas pessoas que fazem parte do nosso convívio e que a gente chama de amigo, nem sempre são de verdade, nem sempre nos trazem coisas boas. E vocês, o que vocês acham sobre os amigos? Quantos amigos de verdade vocês têm? Deixa aqui nos comentários para eu saber, que depois eu vou responder todos vocês. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Obrigada por terem ficado aqui comigo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, que sempre tem vídeos de casos criminais e de casos muito interessantes por aqui. E eu espero vocês no próximo vídeo. Beijos!